Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Ontem nós iniciamos a nossa última lição do Evangelho de João. Jesus não desiste de você. Nós vamos ver nesse texto a crise vocacional de Pedro. João capítulo 21, verso 13. Esse é o nosso primeiro tópico. O que estava acontecendo no coração de Pedro? O que estava acontecendo no coração dos seus discípulos? Nós vamos ver, queridos, que Pedro, ele era um líder nato. E quando ele diz, vou pescar, a sua liderança influenciou a vida dos outros discípulos, a ponto deles dizerem também que iriam pescar. Nós podemos ver isso no início do texto, do João capítulo 21, verso 1 e 2. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. João capítulo 21, de 1 a 2. Então eles estavam ali reunidos e Jesus se manifesta a eles. O que Jesus foi fazer ali? Justamente tratar o coração de Pedro e dos demais discípulos. Havia no coração dos discípulos uma falta de perspectiva. Mesmo depois de Jesus ter aparecido aos mesmos após a ressurreição. Então Pedro diz, João capítulo 21, verso 3. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então eles estavam ali, reunidos, conversando, e Pedro disse, olha, basta, eu vou pescar. E os outros disseram também, nós vamos contigo. O que significa isso? Quando Pedro diz, vou pescar, o que significa isso que ele estava dizendo? Nós vamos ver, queridos, que o que significa isso, levantamos algumas questões. Primeiro, ele desiste da sua vocação. Ele desiste do seu chamado. Só que eles esqueceram que eles, tanto Pedro como discípulos, eles não escolheram ser discípulos. Pelo contrário. Temos que entender que Pedro e seus companheiros não escolheram ser discípulos. Eles foram escolhidos, eles foram chamados pelo próprio Jesus. Foi Jesus quem os escolheu, Jesus quem os chamou. Para quê? Para andar com ele, para estar com eles. E isso fica bem claro quando nós lemos o texto. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, aqui é o chamado. Eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu e com os empregados. Seguiram após Jesus. Então foi Jesus quem os escolheu e quem os chamou para estar junto a ele, para caminhar com eles. E eles então não podiam desistir da sua vocação. Pelo contrário, tinham que continuar a obra pela qual Jesus havia os chamado, havia os escolhidos. Jesus chamou, Jesus capacitou e os enviou para a missão de pescar homens, ou seja, evangelizar as pessoas, voltar à vida anterior, voltar à pescaria como pescadores, significava desistir do chamado de Jesus para eles. E isso era um desastre para o plano de expansão do Evangelho, do plano da salvação do Evangelho. Eles deveriam continuar no chamado da missão e não voltar a pescar. Segundo, desprezar toda a formação e investimento que foi feito.
ao desistir, ao ir pescar, eles estavam desprezando o que viram a respeito de Jesus. Os milagres, os prodígios, os sermões. Então, quando eles desprezam a formação e investimento que foi feito, depois do chamado, Jesus investiu 3 anos pessoalmente na vida deles, mostrando o que deveria fazer, como fazer, o que falar, libertar os cativos, curar os enfermos, levar a mensagem de amor, de esperança, de salvação. Então eles estavam desistindo desses 3 anos que passaram com Jesus. Marcos capítulo 3, 13 a 15 diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, Jesus investiu 3 anos, ele chamou, ele escolheu, ele também designou para estar com ele, para andar com ele, para pregar o evangelho e também para expulsar demônios. Eles foram chamados para andar junto a Jesus e conviver com ele diariamente, presenciar os milagres, os sermões e os ensinos de Jesus. Quando voltaram a pescar, desistiram do ensino de Jesus e do tempo investido a eles. Ou seja, eles estavam jogando no lixo tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles aprenderam diretamente de Jesus. Terceiro, fugir do propósito de Deus. Ou seja, Jesus tinha um propósito para Pedro. Ele seria usado grandemente por Deus. Ele era um homem-chave para a edificação e a expansão da igreja. Foi Pedro que pregou o primeiro sermão após o derramamento do Espírito Santo e quase 3.000 convertidos. Atos capítulo 2. Ele abriu as portas do evangelho aos samaritanos e aos gentios. Atos capítulo 8 e capítulo 10. Voltar a pescar impediria Pedro de viver o propósito de Deus. E além disso, ele ainda escreveu 2 cartas à igreja. A primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Então, pescar impediria Pedro de viver todo esse propósito que Deus havia chamado, escolhido para que Pedro pudesse fazer. Quarto, liderar outros à desistência. Como nós vimos, quando ele diz vou pescar, todos os outros disseram, nós vamos contigo. Então nós vemos que quando Pedro disse vou pescar, imediatamente outros 6 discípulos disseram, também nós vamos contigo. Pedro era líder influente e é muito fácil liderar para a desistência do que para a perseverança, para o pecado do que para a santificação e para a incredulidade do que para a fé. Então liderar para as coisas negativas é muito fácil, mas liderar para pontos positivos, para crescimento, para fortalecimento, isso é difícil. Requer muito esforço e perseverança. Então, Pedro estava desistindo de liderar o povo de Deus. A vida, o evangelho, a santificação, a restauração de vidas. Pedro esqueceu-se de um grande detalhe. Sem Jesus, ele não conseguiria fazer nada. Isso fica claro em João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pedro só iria produzir muitos frutos para a glória de Deus se ele permanecesse vivo em Cristo Jesus. Se ele deixasse para ir pescar, ele não teria produzido muitos frutos para a glória de Deus. Não somos abençoados quando somos desobedientes a Deus. Nós não somos abençoados
quando nós desobedecemos a Deus. Eles foram pescar, pescaram a noite inteira e não pegaram nada, porque estavam desistindo de fazer a obra de Deus. Estavam desistindo do chamado de Jesus para eles. Queridos, isso acontece conosco também. Muitas das vezes nós queremos desistir do nosso chamado, desistir da nossa vida, desistir de seguir, de servir, de amar a Deus. E isso traz uma grande consequência na nossa história. Que possamos prosseguir, caminhar sempre para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Nós vamos amanhã continuar esse estudo e vendo o que Deus tratou na vida de Pedro e o que Deus quer tratar na nossa história. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Assim, Senhor Deus, como Pedro e os outros discípulos estavam pensando em desistir do seu chamado. Muitas das vezes, ó Pai, nós não queremos nem ouvir do teu chamado. Mas trata isso na nossa vida, assim como o Senhor está tratando na vida de Pedro e dos discípulos. Trata com a nossa história também. Abençoe, Senhor Deus, cada ouvinte, que eles possam entender do teu chamado, possam responder ao teu chamado e ter vida eterna em Cristo Jesus. Ser verdadeiro discípulo de Cristo, engajado, Senhor Deus, nesta obra, de fazer outros discípulos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Assim, Senhor Deus, eu peço em nome do teu Filho amado Jesus, a começar em mim. Trate, Senhor Deus, com o nosso coração. Trate, Senhor Deus, com a nossa visão da tua obra, do teu chamado, para que possamos servir ao Senhor com alegria, com dedicação e não desistir facilmente, ó Pai, do Senhor, da tua palavra e do que o Senhor tem para a nossa história. Se alguém está enfermo, coloque a tua mão de cura, de libertação e de restauração. Se há casais que estão partindo, Senhor, para o divórcio, que o Senhor possa restaurar o casamento, o amor, o diálogo, trazendo paz em cada família. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.